E aí, galera, beleza? Tudo bem? Sou o professor Ranieres, sejam bem-vindos. A gente vai começar hoje a correção da prova do dia 8/11 de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias do Enem 2025. Então, se você vai fazer prova, esse vídeo é para você, aqui em Belém, Ananindeua, Marituba. Ou se você conhece alguém, compartilha com essa pessoa. Mas não esquece de dar um like e se inscrever no canal, tá bem? Beijos. Vamos começar. Primeira questão. De próprio punho. A escrita e suas tecnologias sofrem interessantes metamorfoses numa ciranda que vai do simples bilhete aos originais de um livro. Estranhei muito na primeira vez que escutei a expressão de próprio punho. Parecia que eu ia bater em alguém. Não era bem o caso. Foi uma situação bancária, dessas bem burocráticas. E eu devia escrever algo bem breve, mas com as minhas mãos. Na verdade, o que importava era a autenticidade da minha caligrafia, que à época ainda era mais fluente e firme. Depois dos teclados de computador, ela rateia bastante. Minha letra, hoje, tem uma espécie de bipolaridade, de assim e de não, trêmula e firme, forte e fraca, mais rotunda e mais cheia de arestas. Na época do episódio com um banco, que, se não me engano, dizia respeito a fechar uma conta que eu jamais quisera abrir, aliás, o negócio era escrever com minha mãozinha, expressando minha letra e minha assinatura, que são só minhas, segundo iam as perícias e perícias científicas. É claro que já escrevi muito mais de próprio punho, ou, uma palavra mais bonita, manuscrevi. Prefiro a mão ou ao punho, embora ele também seja usado na tarefa. Mas isso não é um feito individual. Em larga medida, é social. Muita gente sente o mesmo que eu, isto é, escreve bem menos usando as mãos, ou melhor, empregando algum tipo de tecnologia, lápis, caneta, etc., para escrever por meio de grafite, ou tinta, ou giz, ou carvão, ou sangue, ou o que mais. É importante lembrar que ainda há gente que não sabe escrever neste país, neste planeta. Mas muita gente sabe e tem um combo de tecnologias mais ou menos à disposição para isso. Sou dessas pessoas privilegiadas que têm várias possibilidades. E uma delas nunca deixou de ser o uso das minhas mãos. Ainda hoje, são elas que batucam o meu teclado de computador ou que tocam suavemente 2 ou 3 telas sensíveis, mas não expressam mais a minha letra. No lugar aparecem Times New Roman, Arial, Calibri e mais uma centena de letras. A minha escolha. Eu e Deus e o mundo. A despeito desse rol de chances e ferramentas para escrever, o manuscrito nunca deixou de pintar aqui e ali, muitas vezes como obrigação, na escola, por exemplo. Até hoje é soberano. No Enem também. Curioso, não? Fico pensando em que espaços e ocasiões ainda uso minha letra. Olhando ao redor na minha casa, minha letra está em espaços muito delimitados e específicos. Bilhetes. Eles estão principalmente na cozinha, em especial na porta da geladeira, a fim de manter a comunicação com meus coabitantes, sempre muito esquecido ou relapso. Mas também há bilhetes em post-its na minha mesa de escritório, textinhos em garranchos por meio dos quais me comunico comigo mesma, a evitar um comportamento esquecido e relapso. E há uma dinâmica diversa nisso. Os recados de geladeira estão lá faz tempo. Nunca colocar comida diferente. Exemplos. São regras meio fixas que devem ser lembradas sempre ou que se explicitam ad hoc, a depender da paria que os outros fizeram. Em outra cor e com mais pressão, foi feito depois da constatação de que o por favor não surtia efeito algum. O apelo a Deus parece dos devidos ajustes. No escritório, costumo ser mais suave comigo mesma, mas também muito mais lacônica, ao ponto de nem eu me entender no tempo. Em todos os casos, vai minha letra, menos e mais redonda, a lápis e a tinta azul, em post-its rosa-choque, colados precariamente, e todos com destino à lixeira, em breve.
justo porque eles funcionam como lembrete de tarefas e coisas que devem ser vencidas e, claro, substituídas por outras. Às vezes, ansiogênico, com que a maioria dos adultos e, mais ainda, as adultas precisam conviver. As formas de escrever mudam, as necessidades também. E o resultado é um elenco complexo em que nada dispensa nada, a depender da tarefa, ou da importância das coisas, ou de suas funções, claro. A escrita e suas tecnologias incríveis vão se reposicionando, mudando de status numa ciranda interessante e importante que pode ser vista à luz de certa diversidade que encontra suas oportunidades e seus efeitos aqui e ali. Não adianta muito pensar sempre como se tudo fosse excludente. Então aí, minha farta comunicação por bilhete, minha gaveta alegre de postos de toda a cor, esperando para serem usados, e o cheque do cartório, em que quase tudo já é digital. Do punho ao pixel não é uma frase filosoficamente correta. O negócio é mais o punho e o pixel. Vamos lá, a gente vai ver as opções aqui, vou ler para vocês. Caso vocês tenham alguma sugestão, queiram deixar no comentário, podem pausar o vídeo nesse momento. O elemento que caracteriza esse texto como crônica é a defesa das opiniões da autora sobre um tema de interesse coletivo. B, exposição sobre o uso de tecnologias nas práticas de escrita atuais. Letra C, abordagem de fatos no contexto pessoal e uma perspectiva reflexiva. Letra D, utilização de recursos linguísticos para interlocução direta com o leitor. Ou letra E, apresentação de acontecimentos segundo a ordem e sucessão no tempo. Correta letra C, abordagem de fatos de contexto pessoal e uma perspectiva reflexiva. Vejam só, na letra A a gente tem defesa das opiniões da autora sobre um tema de interesse coletivo. Olha só, pode ser uma característica da crônica, mas não é o que define esse texto como crônica. Crônica, nesse caso, parte de um contexto pessoal, de um acontecimento, e vai para uma perspectiva reflexiva. Exposição sobre o uso de tecnologia nas práticas da escrita atual, vejam só, o texto ele não é expositivo, ele é opinativo. Tá? Ele faz uma reflexão sobre esse pessoal, que é, no caso, o bilhete da escrita de punho. Né? Letra D, utilização de recursos linguísticos para a interlocução direta com o leitor. Vejam, isso pode até acontecer na crônica, mas não é o caso. Letra E, apresentação de acontecimentos segundo a ordem e sucessão no tempo. As crônicas podem fazer isso. As crônicas narrativas, elas apresentam acontecimentos segundo uma sucessão no tempo, mas não é o que acontece aqui. Não é o que acontece aqui. Aqui você tem uma reflexão sobre um acontecimento. Tem a opinião da autora? Tem. Mas ela é secundária em relação ao fato, em relação ao contexto pessoal. Vamos lá, próxima questão. Se você quiser parar um pouquinho toda vez que eu passo para uma questão e tentar responder e depois ver a resposta, seria uma boa, mas fica a seu critério. Vamos lá. No que diz respeito ao gênero bilhete, a autora dessa crônica ressalta a formalidade na comunicação com as pessoas de sua convivência. Letra B, critica a ansiedade causada pela velocidade da comunicação. Letra C, expressa a obrigatoriedade na concisão da comunicação. Letra D, questiona a prática da escrita de próprio punho. Ou letra E, apresentação à diversidade de usos no cotidiano. Correta letra E, apresentação à diversidade de usos no cotidiano. A gente tem o gênero bilhete. Vamos lá. Letra A diz o seguinte: ressalta a formalidade na comunicação com as pessoas de sua convivência? Não. Tanto que ela usa expressões como pelo amor de Deus, que você não usa necessariamente qualquer pessoa, mas em determinada situação de comunicação. Então, você não. Ela, inclusive, fala que a formalidade, como por favor, ela não funciona. Então, ela vai para o ad misericórdia, que é o tipo de argumento que você apela para pena de outra pessoa, né?
outra pessoa se compadeça. Letra B, critica a ansiedade causada pela velocidade da comunicação. Olha, sobre o gênero bilhete, ela não fala isso. Muito pelo contrário. Ela usa uma expressão que chama ansiogênico, inclusive que tem a ver com ansiedade e higiene. É como se você tivesse, o bilhete ele te ajudasse a limpar a sua ansiedade. Então, muito pelo contrário. Né? Ela não critica a ansiedade causada pela velocidade da comunicação no bilhete. Né? Mas o bilhete ele é ansiogênico por conta de você deixar de fazer algo, ou esquecer algo, esquecer algum procedimento, alguma coisa, e isso acabar te deixando com ansiedade. Letra C, expressa a obrigatoriedade da concisão da comunicação. Existe uma certa obrigatoriedade na concisão da comunicação quando se trata de bilhete, mas ela não trata disso obrigatoriamente no texto. Ela fala sobre isso, mas não expressa categoricamente uma obrigatoriedade na concisão da comunicação. Letra D, questiona a prática da escrita de próprio punho? Não, ela não questiona a prática de escrita de próprio punho. Ela só encontra situações de comunicação em que ela precisa usar o próprio punho. Então, ela não questiona. Tanto que, ao final do texto, ela diz a questão não é do punho ou seja, uma sucessão, uma espécie de evolução entre o bilhete de próprio punho e as novas tecnologias. Diz que o certo seria o punho seu. Ou seja, dizer que essas tecnologias, essas formas de comunicação, esses gêneros textuais, eles não se excluem um ao outro. Né? Depois a gente vai ver um vídeo que fala do rádio podcast, que diz que ele veio do rádio, mas que até hoje se usa rádio. Quando surgiu a televisão, as pessoas achavam que o rádio ele ia perecer, mas não, ele continuou. Mesmo com o avanço da televisão, do cinema, tudo mais, o rádio permaneceu e permanece até hoje, mesmo com os podcasts. Então, a resposta correta é a apresentação à diversidade de usos do cotidiano. Próxima questão. O elemento linguístico usado para marcar a síntese da opinião sobre a temática desenvolvida foi... Letra A, o emprego da primeira pessoa em estranhei muito na primeira vez que escutei a expressão de próprio punho. Letra B, utilização de locução adverbial em na verdade o que importava era a autenticidade da minha caligrafia. Letra C, o uso de pronome possessivo em minha letra tem uma espécie de alternância. Letra D, adoção do termo autorreflexivo em no escritório costuma ser mais suave comigo mesma. Letra E, substituição da expressão do punho ao pixel pela expressão o punho e o pixel. Então, vamos lá para a resposta. Ele pergunta o elemento linguístico usado para marcar a síntese da opinião. Olha só. Eu tenho todos esses elementos linguísticos. Eu tenho o emprego da primeira pessoa, estranhei muito na primeira vez, mas não é isso que sintetiza a opinião da autora. Então, lá no final, lá na última frase, está a síntese. A utilização da locução adverbial, na verdade, o que importava era a autenticidade da minha caligrafia, mas não é isso que sintetiza. O que é a síntese? O resumo. É o que define, resumidamente, uma ideia. Letra C, uso do pronome possessivo em minha letra tem uma espécie de alternância? Tem uso do pronome possessivo, mas não é isso que define a síntese da opinião da autora. D, adoção de termo autorreflexivo no escritório costuma ser mais suave comigo mesma? Também existe, também está lá, mas não é isso que define a síntese, o resumo da opinião sobre a temática desenvolvida, que no caso é o bilhete e tecnológicas posteriores ao bilhete. Próxima questão. Nesse texto, o que caracteriza a escrita de próprio punho
é a letra manuscrita, enquanto a escrita digital é ilustrada pela diversidade de fontes tipográficas que estão disponíveis. Então, ela fala em Times New Roman, fala sobre Arial, sobre Calibri. Então, é isso que diferencia a escrita de próprio punho da manuscrita. São os tipos de letras, as fontes tipográficas, né, as formas que os meios tecnológicos disponibilizam para a produção de escrita. Tá? O texto fala sobre a utilização de tecnologias diversificadas? Sim, fala, é algo que está no texto, mas não é o que caracteriza a escrita digital. O desenvolvimento de novos recursos de escrita fala sobre o desenvolvimento de novos recursos de escrita, mas o que caracteriza, o que realmente... Eu posso ter post-its digitais, eu posso ter bilhetes digitais, mas o que vai diferenciar isso é o uso, né, de que forma ele é usado no computador, na geladeira, e a tipografia utilizada, se é manuscrito, se é do próprio punho, ou se vai usar uma letra computadorizada. Possibilidade de interação mediadas por tela. Ok, isso acontece no meio da escrita digital, mas não é o que diferencia da escrita de próprio punho. Delimitação dos espaços onde a produção textual ocorre, isso acontece. Claro, o meio digital tem espaços próprios, tem situações de comunicações próprias, e o bilhete escrito, o manuscrito de próprio punho, também tem. Mas o que diferencia necessariamente um do outro é a diversidade de fontes tipográficas que estão disponíveis. Próxima questão. A autora conclui que as novas tecnologias de escrita, letra A, evoluem para facilitar a vida cotidiana. Letra B, alcançam diferentes realidades sociais. Letra C, coexistem com outras já estabelecidas. Letra D, promovem maior agilidade na comunicação. Letra E, surgem nos contextos em que são necessárias. Questão correta, coexistem com outras já estabelecidas. Tanto que ela, a síntese da fala dela, a síntese do texto dela, é que o certo não é do punho ao pixel, mas sim o punho e o pixel, porque as tecnologias, elas convivem. Uma não acabou com a outra, uma não extinguiu a outra. Então, a letra A diz, evoluem para facilitar a vida cotidiana, é algo que é correto, tá? Mas o que ela conclui não é isso, com as novas tecnologias de escrita. O que ela conclui, ou seja, a síntese do que ela escreve, do que ela conta na crônica, é que elas coexistem com outras estabelecidas, como o caso do bilhete. Alcançam diferentes realidades sociais, isso é correto. Né? Eu tenho várias realidades sociais. Ela fala sobre a casa, ela fala sobre o trabalho, mas não é isso que conclui o que acontece com as novas tecnologias de escrita. Em maior agilidade na comunicação, sim, as novas tecnologias, elas promovem agilidade na comunicação, mas não é o que ela conclui em relação às tecnologias de escrita. Surgem nos contextos em que são necessárias, a letra B de outra forma. São contextos, são situações de comunicação. Realidades sociais e contextos são situações de comunicação. Então, a correta letra C, coexistem com outras já estabelecidas. Uma questão. 20 anos de experiência no futebol de alto rendimento, Marina, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Futebol, salienta que por trás do espetáculo apresentado nas mídias, com mensagens de motivação e superação, o esporte não é tão inclusivo assim. É esta análise que devemos fazer. Aqueles atletas que estão ali estão trazendo uma alta performance a partir dos seus limites, explica. Para profissional, é preciso analisar com cautela a ideia romântica de que a mídia passa para os telespectadores. A realidade é muito mais dura do que as imagens espetaculosas que, principalmente a televisão, busca transmitir para a audiência. Por trás existe um ser humano,
A gente não pode nunca esquecer isso. Aquela pessoa treinou insistentemente para estar ali, durante meses, semanas e temporadas. 2 por dia, de 2 a 4 horas, pondera. Atualmente, as crianças e os jovens vislumbram o sucesso profissional e as atletas que se destacam e estampam os meios de comunicação. Tudo parece ser fácil do que realmente é, quando apenas as conquistas são mostradas. Nesse texto, a visão crítica de uma ex-atleta de futebol revela que, letra A, os meios de comunicação invisibilizam as dificuldades presentes no esporte. Letra B, o treinamento atlético de alto nível é desestimulante para os indivíduos. Letra C, o trabalho contínuo é desvalorizado no contexto esportivo profissional. Letra D, as ações de incentivo financeiro a jovens atletas são precárias. Letra E, as publicações da mídia esportiva rotulam atletas iniciantes. Vamos lá. Letra A, correta. Os meios de comunicação invisibilizam as dificuldades presentes no esporte. Vamos para a letra B. O treinamento atlético de alto nível é desestimulante para os indivíduos? Não é isso que trata o texto. Ela fala, inclusive, que todos eles se esforçam. Enfim, só que em nenhum momento ela diz que isso é desestimulante. O que é desestimulante é que essas outras pessoas que treinaram bastante, tanto quanto ou mais do que as que venceram, não são vistas, são invisibilizadas. Então não é a questão do treinamento, mas o tratamento que a mídia dá somente aos vencedores. Letra C, o trabalho contínuo é desvalorizado no contexto esportivo profissional? Em nenhum momento ela fala sobre isso. Ela fala sobre a mídia e a invisibilidade. Letra D, as ações de incentivo financeiro a jovens atletas são precárias. Veja, pode até ser, mas o texto não fala sobre isso. Letra E, as publicações da mídia esportiva rotulam atletas iniciantes? Não chegam nem a rotular. Essa é a questão. Nem chegam a fazer isso, porque eles são completamente invisíveis para a sociedade por conta da pouca exposição na mídia, ou nenhuma exposição na mídia, o que é mais correto. Próxima questão. No predomínio das mulheres pretas brasileiras nos Jogos Olímpicos 2024, uma coisa chamou a atenção no pódio. Elas valorizam a parte psicológica. As duas medalhistas de ouro, a judoca Beatriz Souza e a ginasta Rebeca Andrade, ressaltam em várias entrevistas a importância da saúde mental. Em uma dessas entrevistas, Rebeca sinaliza: acho que não é só sobre vencer a Simone, é sobre vencer a mim mesma. A minha briga está na minha cabeça, não está com outras pessoas. Para conseguir fazer as minhas apresentações, preciso controlar a minha cabeça, o meu corpo, e essa é a briga. Na mesma linha, a skatista Raíssa Leal exalta a necessidade de terapia e a Seleção Brasileira de Futebol de Mulheres tem um suporte psicológico como reforço no treinamento. É interessante a gente prestar atenção e entender a prova como um todo, como um conjunto. A gente vai ver que aquele texto lá, aquela crônica que fala do punho ao pixel, a ideia dela vai ser retomada num texto posterior. E esse mesmo texto aqui, a ideia dele vai ser retomada em outro texto. Vamos para as perguntas. Quando chegar no texto, eu faço essa relação. Nesse texto, as atletas brasileiras defendem o investimento na modernização de equipamentos. Letra B, a subordinação do treinamento físico ao mental. Letra C, o estímulo à competição entre adversárias. Letra D, o aprimoramento da expressão corporal. Ou letra E, a importância da saúde emocional. Resposta correta, a importância da saúde emocional. Veja que é uma questão que é voltada mais... A outra questão é voltada mais para a tecnologia, essa é voltada mais para a educação física, mas que só lendo o texto você consegue matar a questão. Na letra A, você diz investimento na modernização de equipamentos. Não lembro de ter lido isso no texto. Letra B, subordinação do treinamento físico ao mental. Não é nem o contrário.
é a equiparação. Você deve treinar tanto o corpo quanto a mente. Tá? Então, a letra C, estimula a competição entre adversárias, no texto, ao contrário, não diz isso, que a competição, e a competidora, ela fala, a atleta, ela fala justamente sobre isso, que a competição não é contra uma outra pessoa, mas contra você mesmo. Você precisa ultrapassar os seus limites. Aprimoramento da expressão corporal. Ah, ok, isso pode estar no texto, está no texto talvez, mas não é essa ideia que as atletas brasileiras defendem. Elas defendem essa equivalência entre o físico e o mental. Tá? Então, você deve dar importância tanto ao físico quanto ao mental. Então, o que elas defendem é a importância da saúde emocional, porque ela é tão importante quanto a saúde física. E ela vai te ajudar a vencer você mesma, ou você mesmo. A característica fundamental no aprendizado das práticas rituais dos candomblés é o processo iniciático e participante. Durante o período de reclusão em terreiros ou rocas, o iniciado passa por uma série de ritos esotéricos, banhos rituais, raspagem da cabeça, etc., ao mesmo tempo que começa a adquirir um complexo código de símbolos materiais, substâncias, folhas, frutos, raízes, etc., e de gestos associados a um repertório linguístico específico das cerimônias, que se desenrolam nos contextos sagrados em geral e em cada terreiro em particular. Esse repertório linguístico, genericamente chamado de língua de santo na Bahia, compreende uma terminologia religiosa operacional, de caráter mágico-semântico e de aparente forma portuguesa, mas que repousa sobre sistemas lexicais de diferentes línguas africanas, que provavelmente foram faladas no Brasil escravocrata, vindo a constituir uma língua ritual, que se acredita pertencer à nação do Vodum, do Orixá ou do Inquice, e não a determinada nação africana política atual. Pergunta: a língua de santo tem sua importância para o patrimônio linguístico brasileiro? Letra A, por apresentar uma carga semântica mítica. Letra B, por conservar elementos falares dos escravizados. Letra C, resgatar expressões portuguesas do período colonial. Decodificar o ritual religioso dos nossos antepassados. Favorecer a compreensão do léxico africano contemporâneo. Correta é conservar elementos dos falares dos escravizados. É isso que diferencia a língua de santo da língua portuguesa convencional. Ela apresenta uma carga semântica mítica, apresenta, tá? Mas a importância dessa língua com patrimônio linguístico, olha só, linguístico, é conservar elementos dos falares dos escravizados. A gente fala linguística, a gente fala do texto, da escrita, da palavra. Letra C, resgatar expressões portuguesas do período colonial. Não mesmo. Ela fala que são falares africanos, mas nenhum deles contemporâneo também. Decodificar o ritual religioso dos nossos antepassados, existe essa codificação, mas essa codificação não se dá somente no plano linguístico. Você tem rituais, você tem banhos, você tem uma estrutura religiosa que passa também pelo linguístico. Tá? Então, não são os rituais, necessariamente, um ritual religioso dos nossos antepassados. Na letra E, a gente tem favorecer a compreensão do léxico africano contemporâneo? Não. Isso está bem expresso no texto. O que a gente tem são elementos linguísticos de falares antigos, de falares de escravizados, de negros africanos escravizados que vieram do Brasil.
E deixa bem claro que não tem nada ou quase nada a ver com o falar o léxico africano contemporâneo. Uma questão. O meu medo é entrar na faculdade e tirar 0. Eu que nunca fui muito bom de matemática, fraco no inglês, eu que nunca gostei de química, geografia e português. E o que é que eu faço agora, hein, mãe? Não sei. O meu medo é a vida piorar e eu não conseguir arranjar emprego nem de faxineiro, nem de porteiro, nem de ajudante, de pedreiro. E o pessoal dizer que o governo já fez o que pôde, já pôde o que fez, já deu sua cota de participação, hein, mãe? Não sei. O meu medo é que, mesmo com o diploma debaixo do braço, andando por aí desiludido, desempregado, a polícia me olhe de cara feia e eu acabe fazendo uma burrice, sei lá, uma besteira. Será que eu vou ter direito a uma cela especial? Ei, mãe, não sei. Nesse texto, a reiteração dos medos e das angústias do narrador exprime, letra A, inseguranças sobre o futuro familiar, letra B, dilemas resultantes de seu fracasso escolar, letra C, incertezas centradas na sua condição social, letra D, hesitações em relação à sua forma profissional, ou letra E, preocupações com as políticas públicas assistenciais. Correta é a letra C, incertezas centradas na sua condição social. Vamos começar pela letra A, inseguranças sobre o futuro familiar. As inseguranças dela, da pessoa que está escrevendo, do narrador, é em relação ao futuro profissional, tá? Em relação à condição social, não especificamente ao futuro familiar. É claro que o futuro familiar está incluído na condição social, ele está incluído no que se quer quando se quer um diploma. Dilemas resultantes do seu fracasso escolar, existem dilemas resultantes do seu fracasso escolar, mas não é só isso que causa os medos e as angústias dele ou dela. Letra D, hesitações em relação à formação profissional. Existe essa hesitação em relação à formação profissional, mas ela é um dos elementos que causam angústia no narrador. Preocupação com políticas públicas assistenciais, existe também essa preocupação, mas pegando tudo isso, a gente tem a letra C, que é a mais certa, vamos dizer assim. Aqui contempla tudo isso. Incertezas centradas em sua condição social. Próxima questão. O retrato como gênero da pintura ocidental ficou vinculado às elites, tornando invisíveis as populações que não faziam parte do círculo dominante. Num país de tradição escravocrata e colonizado por europeus como o Brasil, pouquíssimas pessoas negras e indígenas foram retratadas em pintura, e menos ainda identificadas com seus nomes nos retratos. Daí a importância para a história da arte, para a história brasileira, dos retratos de Dalton Paula. E aí você tem na figura 1, Dona Zeferina, do Paula, Óleo sobre Tela, MASP. Na figura 2 a gente tem aí João de Deus Nascimento, também do Paula, Óleo sobre Tela, também disponível no MASP. E aí a pergunta vem. Ao dar protagonismo a Zeferina e João de Deus, o artista Dalton Paulo evidencia que a arte pode promover formas de afirmação de identidade social. Letra B, comunidades periféricas passam a adquirir o gênero retrato. Letra C, personagens retratadas simbolizam a sociedade brasileira. Letra D, pintura funciona como instrumento de ascensão social. Letra E, as imagens tradicionais preservam memórias afetivas. Correta é letra A. A arte pode promover formas de afirmação de identidade social. Veja só, é uma questão mais voltada para a arte, tá? Mas a gente vai analisar as outras opções. Letra B. Comunidades periféricas passam a adquirir o gênero retrato. Não é isso que não dá para a gente saber sobre isso. O texto não fala sobre isso. Sobre a ascensão social das pessoas. Na letra C, a gente tem personagens retratadas simbolizam a sociedade brasileira.
Simbolizam, mas não evidenciam. Tá? Simbolizam, mas não evidenciam aí no que, porque a gente tem que ver o que está em evidência, tá? Quando se coloca Zeferina e João de Deus, quando você dá nome escravizados aos índios, aos indígenas, melhor dizendo, você está humanizando, você está evidenciando uma forma de afirmação de identidade social. Tá? Letra D, a pintura funciona como instrumento de ascensão social? Não é o caso. Ela pode ser instrumento de ascensão social? Pode, a partir do momento que só quem anda a fazer pintura de si mesmo é gente que tem dinheiro. Né? Na letra E, imagens tradicionais preservam memórias afetivas. Ok, eu posso dizer isso, tá? Mas não é o que está evidente no texto, o que ele evidencia. O que ele evidencia é a arte pode promover formas de identidade social, de afirmação de identidade social, a partir do momento que ela coloca os nomes, ela dá protagonismo ao texto não verbal, aí, ao João de Deus e à Dona Zeferina. Essa é a nossa última questão, porque ela vai demorar um pouco, porque eu vou ter que fazer uma viagem muito longa. Eu tenho uma hipótese comigo que talvez determinados períodos literários sejam retomados. Aqui a gente tem uma questão sobre simbolismo. A gente tem uma questão sobre simbolismo e talvez abordem outro aspecto do simbolismo, já que pela primeira vez a gente vai ter duas provas diferentes no mesmo ano. Então, a gente não sabe como vai ser. Se vai vir algo completamente diferente ou se eles vão pegar períodos literários como o simbolismo, o realismo e o romantismo, que estão no texto, que estão na prova, e vão analisar outros aspectos. Então, é importante que a gente conheça os períodos literários. E vou fazer uma viagem bem grande. Tá? Mas, primeiro, vamos ao texto. Símbolos. Eu e tu, ante a noite, o amplo desdobramento do mar fero a estourar de encontro à rocha nua, um símbolo descubro aqui, neste momento. Esta rocha, este mar, a minha vida e a tua. O mar vem, o mar vai, nele há o gesto violento de quem maltrata e após se arrepende e recua. Como compreendo bem da rocha o sentimento. São muito iguais, por certo, a minha mágoa e a sua. Contemplo neste quadro a nossa triste vida. Tu és dúbio mar que, na sua inconsistência, tem carinhos de amor e fúria de demência. Eu sou a dor estanque, a dor empedernida, sou rocha a emergir de um côncavo de areia, imóvel, muda, isenta e alheia ao mar, alheia. Nesse soneto, os traços da estética simbolista são resgatados pelo eu lírico ao, letra A, rejeitar as emoções do amor e mágoa, letra B, expressar a dubiedade do olhar sobre o outro, letra C, apresentar o eu e o tu como sujeitos volúveis, letra D, associar a sua inconsciência a elementos da natureza, ou letra E, metaforizar o conflito amoroso nas imagens de mar e rocha. Vamos lá. A gente precisa entender que o simbolismo, ele é um período literário, né, e os períodos literários, muitas vezes, eles surgem em oposição a um período anterior. Por isso eu gosto muito da relação de recalque e decalque. Às vezes, eles, para se oporem ao período anterior, que no caso do simbolismo era o realismo, eles acabam, pelo recalque, ou seja, o que é o recalque? É o ressentimento, vamos dizer assim, grosso modo. Por ressentimento ao realismo, por não aceitar mais a estética realista, ele acaba decalcando. O que é decalque? Aquilo que gruda, aquilo que cola. Ele decalca o período anterior ao realismo, que é o romantismo. O romantismo, por sua vez,
ele por recalque ao arcadismo, pela falta ou pela plasticidade do sentimento do arcadismo, ele vai ser um movimento de recalque ao arcadismo, mas, ao mesmo tempo, ele vai decalcar o trovadorismo, ou, no caso, a Idade Média europeia. E aí vem a pergunta, quando é que começa realmente a literatura brasileira, se a gente ainda está se inspirando em coisas do passado? Há quem diga que começa com o quinhentismo, com a Carta de Pero Vaz de Caminha, até o autor que vai dizer que não, vai começar no Barroco, e vai ter autores que vão dizer, não, a gente vai ter, no Barroco a gente tem só manifestações ocasionais, tá? Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, mas, e aí alguém como Antônio Cândido vai dizer, não, no arcadismo a gente tem a literatura como sistema, e tendo uma literatura como sistema literário, eu vou ter aí a literatura propriamente brasileira. Vai ter autor que vai dizer, não, no romantismo a gente vai ter declaradamente a figura do índio como elemento nacional. Mas aí tem gente que vai dizer que no romantismo o índio ele tem feições de cavaleiro da Idade Média. Tá? Ele é muito idealizado. Então, isso vai até o modernismo. Tá? Vai ter gente que, inclusive no modernismo, vai dizer que não, que a literatura brasileira ainda não surgiu, está por nascer. Mas vamos lá. O trovadorismo foi um período literário da Idade Média. A gente viu cantigas de amor, cantigas de amigo, de escárnio, maldizer, mas a gente também viu novelas de cavalaria, que exaltavam as virtudes dos cavaleiros medievais. Daí veio o humanismo, com a queda da Igreja Católica, a ascensão da burguesia, foi surgindo o humanismo. E a gente tem um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Perdão. E aí a gente vai ter um estilo literário um tanto quanto dúbio. Tá? A gente vai ter ali Gil Vicente, como o maior expoente do teatro. E depois do humanismo a gente tem o classicismo. Bom, é o amadurecimento, basicamente, do humanismo. A gente vai ter o retorno à antiguidade clássica. Vejam só, o classicismo, ele, por recalque ao trovadorismo, ele vai decalcar o período anterior, que no caso é a Idade Antiga, a Grécia e Roma, a Antiguidade Clássica. Tá? Depois do classicismo, por recalque ao classicismo, o barroco ele vai surgir. E o barroco é a arte da dualidade. Então a gente vai ver um homem barroco como um ser dúbio, como uma pessoa que ama carnalmente, mas que também ama a Deus. E a gente vai ver um camarada como Gregório de Matos que vai ter poesias que falam sobre a mulher amada e como eles se amam, carnalmente, inclusive. Mas ele também vai ter textos pedindo perdão a Deus pelos pecados. Então, o barroco, ele é a arte da dualidade. Então, a gente vai ter aí esses dois aspectos em confronto no barroco. Depois do barroco, vem o arcadismo. E o arcadismo vem dos exageros do barroco, se ressentindo dos exageros do barroco, por excessos de figuras de linguagem, excessos de antíteses, de paradoxos, de oxímoros, ele vai retomar o classicismo. Por isso ele também é conhecido como neoclassicismo. Depois do arcadismo, como eu disse, vem o romantismo e ele decalca o trovadorismo. A gente vai ter no romantismo 3 gerações, no romantismo brasileiro, especificamente, 3 gerações poéticas. A primeira geração, conhecida como indianista, que ressaltava a figura do índio. Você vai ter ali um poema como Ijuca Pirama, que no meio de uma guerra o personagem principal, Ijuca Pirama, ele foi capturado, né? Foi preso, capturado e ia ser devorado. Então, ele
pede para ser libertado e promete voltar, porque, afinal de contas, para um guerreiro ser devorado, e a gente vai ver algo sobre isso na prova, ser devorado era uma honra, porque significa que a tribo adversária o entendia como grande guerreiro. E ele tá com um pai doente, pede, e os caras não liberam, e aí ele começa a chorar. A partir do momento que ele chora, ele é liberto, porque pensa, não, é um covarde. Então a gente não vai comer o covarde, porque a gente vai virar covarde. E aí ele sai à procura do pai, quando encontra o pai, conta o que aconteceu, mas como tu estás vivo? O pai pergunta, velho, cego. Ou você tinha que ter morrido em batalha, ou ter ganhado, ou ter sido devorado. E quando o pai conta que depois que ele chorou, a galera liberou ele, o pai fala assim, choraste, meu filho, não é? E aí o pai não quer saber dele, ele volta para a tribo, mata o mundo, e depois volta. Né? E aí o pai o recebe de novo e pode morrer em paz. Pois bem, segunda geração do mal do século. É a geração que o amor era idealizado. A primeira geração também tinha um amor idealizado, mas não era tão idealizado quanto o amor da segunda geração romântica. A gente vai ter, nessa geração, a questão da morte muito presente, a questão da não realização do amor platônico propriamente dito, porque o eulírico ele não tem um amor carnal, ele tem um amor completamente idealizado, e aí você vai ter figuras como Azevedo, né, que vai ter uma poesia gótica, que é intensa, mas ao mesmo tempo é completamente platônica. Na terceira geração da poesia, a gente vai ter o Castro Alves, né, um poeta congoreiro, que vai fazer poesia em favor da libertação dos escravizados. Então, ele vai ter um poema como Navio Negreiro, que conta o que acontece dentro de um navio negreiro durante a viagem da África ao Brasil. E a gente vai ter um amor, nesse caso, mais carnal. Um amor que se realiza, que é descrito, né? A carnalidade dele é descrita no poema. Na prosa, a gente vai ter ambientes. A gente vai ter um ambiente rural, a gente vai ter um ambiente da cidade, esse ambiente da cidade é super valorizado, porque o romantismo ele é o período literário da burguesia, quando a burguesia se estabelece como classe dominante, e aí a gente vai ter um ambiente da cidade super valorizado. A gente vai ter personagens femininas, mas essas personagens femininas vão ser idealizadas, e a gente vai ter um outro ambiente, que é o ambiente da floresta. Mas o índio, ele é completamente idealizado. A gente tem, por exemplo, o Guarani, do José de Alencar, que Peri e Ceci se apaixonam, né? E ele se ajoelha para o pai Ceci, promete protegê-la e tal. Mesmo se amando, eles não têm conjunção carnal. Então, você tem outra personagem, Iracema, que é a virgem dos lábios de mel, com o cabelo mais negro que a asa da graúna, maior que o talho da palmeira, então, que corria quilômetros, então, um piscar de olhos. Então, você vai ter aí a figura do índio, mas um índio com traços europeus, um índio idealizado, muitas vezes. E aí são basicamente esses três ambientes. E, enfim, chegamos ao simbolismo. O simbolismo não tem esse nome à toa. Primeiro, ele veio em oposição ao realismo, uma literatura muito crua, muito visceral, e vamos voltar a falar de sentimento. Então, ele recalca o realismo, mas decalca o romantismo. E ele não tem esse nome à toa. Os simbolistas, eles criam símbolos. Então, por exemplo, a água parada representa a morte. A água em movimento representa a transitoriedade da vida, ou seja, que a vida um dia vai acabar. A gente tem a figura uma simbologia relacionada aos instrumentos musicais.
Né? O Camilo Peçanha ele vai dizer chorar em arcadas despedaçadas do violoncelo, e não só o objeto, o instrumento musical em si, mas a própria sonoridade ela é importante no simbolismo. A questão da repetição de fonemas consonantais, que a gente chama de aliteração, a repetição de fonemas vocálicos, como na sonância. A gente vai ter uma mistura de sentimentos, de sensações na sinestesia. Então a gente vai ter a figura de linguagem de sinestesia muito presente, porque um só sentido ele não é capaz de entender a realidade, e esses símbolos eles não são escolhidos aleatoriamente, como a gente viu. Tá, então, voltando para a questão agora. A meta é metaforizar o conflito amoroso nas imagens mar e rocha. Então, mar e rocha são símbolos que metaforizam o conflito amoroso. Vamos lá. Rejeitar as emoções de amor e mágoa, ele não rejeita no texto as emoções amor e mágoa. Não, elas fazem parte. Ele, em algum momento chega a dizer que um não exclui o outro. Expressar a dubiedade do olhar sobre o outro, existe isso no texto. Né? O mar e a pedra, mas não é isso, né, que está diretamente relacionado a algum traço da estética simbolista. Representar o eu e o tu como sujeitos volúveis, isso pode até ter no texto, mas não é isso que define o texto como um texto de caráter simbolista. Associar a sua inconsciência a elementos da natureza, tá? Nós temos elementos da natureza e eles são símbolos, tá? Mas não é isso que trata o texto. Então, você tem aí a metáfora entre mar e rocha, bem ao estilo simbolista, que cria símbolos para metaforizar coisas ou conflitos amorosos. E por hoje a gente termina aqui. A gente vai gravar, eu vou gravar a parte 2 dessa aula. E fala, galera, beleza? Tudo bem? Acabei de gravar o vídeo, vou mandar para edição. E se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar. Se você quiser algum assunto, outra prova, a prova do ano passado, põe aí nos comentários. Beijos.